sou Edson Camacho e esse é mais um podcast da Engenharia de Software. Prototipagem e design de sistemas. Como criar a base para um software de sucesso. O papel crucial do design na engenharia de software. Por que design impacta diretamente na qualidade do software e na experiência do usuário. Prototipagem, transformando ideias em soluções visuais. Como os protótipos ajudam na validação de ideias e reduzem riscos no desenvolvimento. Ferramentas para prototipagem, do papel para a tela. Ferramentas populares como Figma, Sketch e outras, e como elas facilitam o processo de design. Modelagem e diagramas, comunicação visual com stakeholders, a importância de diagrama como fluxograma, wireframes e diagramas UML na comunicação de ideias. Validação de protótipos, como garantir que estamos no caminho certo, estratégia para testar e validar protótipos com usuários e stakeholders antes de iniciar o desenvolvimento. O papel crucial do design na engenharia de software. Na engenharia de software, o design é uma etapa fundamental que impacta diretamente a qualidade do software e a experiência do usuário. Embora muitas vezes seja vista como uma fase preliminar, o design define a estrutura do produto e estabelece a base para o desenvolvimento eficiente e bem-sucedido. A escolha de boas práticas de design, ferramentas e abordagem pode fazer a diferença entre um software funcional e eficiente e um produto cheio de falhas e dificuldades de uso. Neste podcast, vamos explorar como o design contribuiu para o sucesso do desenvolvimento de software e por que ele deve ser uma prioridade. Olá, sou Edson Camacho e acompanharei você em mais um episódio de podcast para o tema Engenharia de Software. A importância do design no desenvolvimento de software. O design é responsável por definir a arquitetura do sistema, a estrutura dos dados, a interação do usuário com o sistema e, em última análise, como o software funcionará e será percebido pelos seus usuários. Muitas vezes, a primeira impressão que um usuário tem de um software é baseada no seu design, o que torna essa etapa crucial para a aceitação do produto no mercado. Além disso, o design influencia profundamente o desempenho do software, sua escalabilidade e a capacidade de manutenção ao longo do tempo. Um design bem planejado permite que o software seja desenvolvido de maneira mais eficiente, com menos trabalho e maior facilidade de adaptação a mudanças, o que é essencial em um mundo de tecnologia em constante evolução. Design e qualidade do software. A qualidade do software não se refere apenas à ausência de bugs, mas também à sua capacidade de entender as necessidades dos usuários, ser fácil de usar e funcionar de maneira eficiente. O design afeta vários aspectos da qualidade do software. Arquitetura de software. Um design de arquitetura bem estruturado garante que o software seja modular, reutilizável e escalável. Arquiteturas como MVC, Model View Controller, ou microserviços são projetadas para separar as preocupações do sistema, tornando o código mais fácil de entender e manter e expandir. Código limpo e manutenível. O design de software envolve decisões que afetam diretamente a legibilidade do código e a facilidade com que os desenvolvedores podem modificar e entender o software no futuro. Boas práticas de design, como o uso de padrões de design e a divisão adequada de responsabilidades, garante que o código seja modular, bem organizado e de fácil manutenção. Desempenho. A escolha do design de dados, algoritmos e fluxos de processamento pode impactar o desenvolvimento do sistema. Um design eficiente pode otimizar o uso de recursos, melhorar o tempo de resposta e garantir que o software seja capaz de lidar com grande volume de dados ou usuários simultâneos. Design e experiência do usuário, UX. A experiência do usuário, UX, é um dos principais fatores para a adoção e sucesso de qualquer software. O design de interfaces e a interação com o usuário têm um impacto direto na satisfação dos usuários e na usabilidade do produto. Um bom design de UX melhora a experiência do usuário, reduz a curva de aprendizado e aumenta a eficiência no uso do software. Facilidade de uso.
O design de interfaces deve ser intuitivo e fácil de usar. Isso significa que os usuários devem ser capazes de realizar suas tarefas com o mínimo de esforço e sem a necessidade de explicações complexas. Elementos como navegações simples, layouts limpos e consistência visual contribuem para uma experiência agradável. Acessibilidade. Um design bem pensado também leva à consideração as necessidades de todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências. Garantir que o software seja acessível a um público mais amplo melhora a experiência do usuário e amplia o alcance do produto. Feedback ao usuário. Durante a interação com o software, os usuários devem receber feedback claro e imediato sobre suas ações. Por exemplo, quando um formulário é enviado corretamente, o usuário deve receber uma confirmação visual ou sonora. Isso aumenta a confiança do usuário no sistema e torna a experiência mais fluida. Design responsivo. Em um mundo onde os dispositivos móveis dominam, é essencial que o software tenha um design responsivo que funcione bem em diferentes tamanhos de tela. O design responsivo garante que a experiência do usuário seja consistente, independentemente de o software ser acessado em um computador de mesa, tablet ou smartphone. Como o design afeta o desenvolvimento? Investir tempo em recursos no design durante a fase inicial do desenvolvimento pode economizar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro nas etapas subsequentes. Aqui estão algumas maneiras de como o design pode impactar o desenvolvimento. Redução de trabalho. Se o design for bem planejado e validado desde o início, há menos chances de mudanças grandes durante o desenvolvimento. Isso ajuda a evitar retrabalho, o que pode ser demorado e caro. Colaboração eficiente. Quando o design é documentado de maneira clara, ele serve como um guia para todas as equipes envolvidas no projeto: desenvolvedores, testers, gerentes de projeto e designers. Validação antecipada. O design também permite que as ideias sejam testadas e validadas antes de serem implementadas. A prototipagem e a realização de testes de usabilidade ajudam a identificar problemas de design e usabilidade antes que o software esteja totalmente desenvolvido, economizando tempo e recursos. Ferramentas e práticas de design. Com o avanço das tecnologias novas, ferramentas e práticas de design têm sido desenvolvidas para facilitar o processo de criação e a validação de software. Algumas dessas ferramentas incluem ferramentas de prototipagem como Figma, Sketch, Adobe XD. São algumas das ferramentas usadas para criar protótipos interativos que podem ser testados com usuários para validar ideias antes da implementação. Padrões de design. Padrões como o Design System e o princípio de material design do Google oferecem diretrizes para criar interfaces consistentes e intuitivas. Design de interfaces do usuário, UI. O design de UI foca em como o software será visualmente apresentado ao usuário, desde a escolha de cores, tipografia, até a disposição dos elementos na tela. Uma interface de usuário bem projetada pode tornar o software mais atraente e fácil de usar. O design na engenharia de software não é apenas uma questão estética ou superficial. Ele impacta profundamente a qualidade do software, a experiência do usuário e a eficiência do processo de desenvolvimento. Um design bem executado pode garantir que o software seja funcional, fácil de usar e fácil de manter, enquanto um design ruim pode resultar em falhas de desempenho, dificuldades de uso e a insatisfação dos usuários. Portanto, não subestime a importância do design na engenharia de software. Ao investir tempo e esforço no design adequado desde o início do desenvolvimento, você estará criando uma base sólida para o sucesso do software, melhorando a experiência do usuário e garantindo a entrega de um produto de alta qualidade. Prototipagem, transformando ideias em soluções visuais. A prototipagem é uma prática essencial no desenvolvimento de software, pois permite transformar ideias abstratas em soluções visuais que podem ser testadas, avaliadas e refinadas antes da implementação final. Ao criar protótipos, equipes de desenvolvimento, design, stakeholders têm a oportunidade de validar conceitos, identificar possíveis falhas e ajustar a funcionalidade antes que grandes investimentos de tempo e recursos sejam feitos. O que é prototipagem?
A prototipagem no contexto de engenharia de software refere-se à criação de versões preliminares ou modelos de um produto, com o objetivo de testar e avaliar funcionalidades e design antes de sua implementação completa. Esses protótipos podem variar em complexidade, desde o esboço em um papel até a versão interativa e funcionais, mas todos têm um propósito comum: fornecer uma representação visual do produto final, para facilitar a compreensão, discussão e aprimoramento. Existem diferentes tipos de protótipos, como protótipos de baixa fidelidade, representações simples como esboço ou wireframes, que ajudam a visualizar a estrutura e o layout do sistema sem entrar nos detalhes de funcionamento. Protótipos de alta fidelidade, modelos mais detalhados e interativos, muitas vezes desenvolvidos com ferramentas especializadas que simulam com maior precisão a experiência do usuário final. Protótipos funcionais, versões do sistema que, embora não completas, oferecem funcionalidade-chave para testar o comportamento do software em um ambiente real. Como os protótipos ajudam na validação das ideias? A validação precoce de ideias é uma das maiores vantagens da prototipagem. Muitas vezes, ao planejar o desenvolvimento de software, ideias e conceitos são discutidos com base em suposições ou visões de como o produto final deve se parecer e funcionar. A prototipagem ajuda a testar essa suposição de forma correta, permitindo que a equipe visualize como as ideias se traduzem em funcionalidades reais. Feedback antecipado de stakeholders. Com um protótipo em mãos, é mais fácil obter feedback dos stakeholders, como clientes, gerentes e usuários finais. Isso permite que a expectativa seja ajustada antes que o desenvolvimento entre em fases mais caras e demoradas. Um protótipo funcional pode ser testado por usuários reais, ajudando a identificar problemas de usabilidade ou funcionalidades que não atendem às necessidades do público-alvo. Exploração de alternativas. A prototipagem permite a experimentação com diferentes abordagens de design e funcionalidades. A criação de vários protótipos de diferentes conceitos pode ajudar a determinar e melhorar a solução para o problema em questão. Em vez de seguir uma única ideia sem testar sua viabilidade, a equipe pode explorar diferentes soluções e tomar decisões informadas. Validação de fluxo e interações. Ao criar protótipos interativos, a equipe pode testar os fluxos de navegação, as interações entre os componentes do sistema e a experiência do usuário. Isso é essencial para garantir que o software seja fácil de usar e eficiente, além de confirmar que os processos são intuitivos. Como os protótipos reduzem riscos no desenvolvimento? A prototipagem não só valida ideias, mas também ajuda a reduzir os riscos associados ao desenvolvimento de software, especialmente em projetos complexos. Ao testar e ajustar conceitos antes de codificação definitiva, é possível evitar falhas significativas que podem ocorrer caso o sistema seja desenvolvido sem a validação adequada. Identificação de problema precoce. O desenvolvimento de software envolve muitos riscos, como erros de design, falhas de usabilidade ou problemas de desempenho. Ao criar protótipos e testá-los, é possível identificar e corrigir esses problemas no início do processo, antes que eles se tornem dificuldades caras e demoradas de resolver durante o desenvolvimento. Alinhamento de expectativas. Muitas vezes, os desenvolvedores e os stakeholders têm expectativas diferentes sobre como o software deve funcionar. O protótipo serve como uma representação tangível do que está sendo planejado, o que ajuda a alinhar as expectativas de todos os envolvidos no produto. Isso reduz o risco de mal-entendidos, que podem resultar em retrabalho e atrasos. Redução de mudança de escopo. Mudança de escopo durante o desenvolvimento pode ser dispendiosas e impactar negativamente o cronograma e o orçamento do projeto. Ao validar ideias e requisitos com protótipos, as mudanças de escopo podem ser identificadas e ajustadas antes da construção real do software. Isso ajuda a garantir que o produto final esteja mais próximo das necessidades reais do usuário. Previsibilidade no processo de desenvolvimento. Ao validar conceitos de design e funcionalidades através de protótipos, o processo de desenvolvimento se torna mais previsível, a equipe tem uma visão clara de que precisa ser implementado e pode planejar melhor as etapas subsequentes, minimizando surpresas e atrasos. Ferramentas populares para protótipos.
Existem diversas ferramentas que facilitam a criação de protótipos, tanto de baixa quanto de alta fidelidade. Algumas das mais populares incluem o Figma, que é a ferramenta de design de interface que permite a criação de protótipos interativos e colaborativos em tempo real, o Sketch, uma das ferramentas mais usadas para design de interfaces, permitindo a criação de protótipos de alta fidelidade. Adobe XD oferece funcionalidade de design e prototipagem para criar experiências de usuários interativas. Axure RP é ideal para criar protótipos funcionais interativos, permitindo testar funcionalidades complexas. A prototipagem é uma estratégia poderosa no desenvolvimento de software, pois não só ajuda a validar ideias e conceitos, mas também reduz os riscos associados ao desenvolvimento. Ao criar protótipos, a equipe de desenvolvimento pode obter feedback antecipado, ajustar funcionalidades e alinhar expectativas, garantindo que o produto final seja bem sucedido. Ao integrar a prototipagem de maneira eficaz no processo de desenvolvimento, é possível economizar tempo e recursos, além de aumentar as chances de criar um software de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários e stakeholders. Ferramentas para a prototipagem, do papel para a tela. No desenvolvimento de software, a prototipagem é uma etapa crucial para transformar ideias em conceitos em soluções visuais. A criação de protótipos ajuda a validar o design e a funcionalidade do software, permitindo ajustes antes da implementação final. Para facilitar esse processo, diversas ferramentas de prototipagem foram desenvolvidas, cada uma oferecendo recursos específicos que ajudam o design, desenvolvedores e equipes a criar protótipos de alta fidelidade de maneira mais rápida e eficiente. Figma, colaboração e flexibilidade. O Figma é uma das ferramentas de prototipagem mais populares e revolucionou a forma como o design e equipes trabalham colaborativamente. Figma é uma plataforma baseada na web, o que significa que os usuários podem trabalhar em tempo real, independentemente da localização geográfica. Sua interface intuitiva e os poderosos recursos de design e prototipagem permite a criação de protótipos interativos que podem ser facilmente compartilhados e testados por stakeholders e usuários finais. Principais vantagens do Figma: colaboração em tempo real. Vários membros da equipe podem trabalhar no mesmo arquivo simultaneamente, facilitando a colaboração entre designers, desenvolvedores e outros stakeholders. Acessibilidade: por ser uma ferramenta baseada em nuvem, não é necessário instalar nada no computador e o projeto fica acessível de qualquer lugar. Recursos de prototipagem. Figma permite criar protótipos interativos com transições e animações, possibilitando uma visualização fiel de como o usuário interagirá com a interface. Integração com outras ferramentas. Figma pode ser integrado com outras ferramentas como o Zeppelin para gerar especificações de design para desenvolvedores. Sketch. Design e prototipagem para o macOS. O Sketch é uma ferramenta de design digital exclusiva para macOS, que se tornou muito popular entre design de interfaces e experiências do usuário, UX e UI. Embora o Sketch tenha começado como uma ferramenta de design gráfico, com o tempo ele evoluiu para oferecer funcionalidade de prototipagem, permitindo que o designer crie protótipos interativos diretamente dentro da plataforma. Principais vantagens do Sketch: interface simples e intuitiva. A interface do Sketch é conhecida pela sua simplicidade e facilidade de uso, tornando ideal para quem está começando no design de interfaces. Poderosas bibliotecas e plugins. O Sketch oferece uma extensa coleção de plugins e bibliotecas de design que permite aos usuários entender suas funcionalidades, como integração com ferramentas de prototipagem, animações e geração de código. Símbolos e componentes reutilizáveis. O uso de símbolos e componentes permite que os designers criem elementos reutilizáveis em vários projetos, economizando tempo e garantindo consistência no design. Prototipagem básica. Embora o Sketch não seja tão robusto quanto outras ferramentas para a prototipagem interativa, ele oferece o suficiente para criar protótipos simples com transições e interações. Adobe XD, design e prototipagem integrados. O Adobe XD é uma ferramenta popular que combina design e prototipagem em um único software. Desenvolvido pela Adobe, o XD oferece uma abordagem unificada para a criação de interfaces de usuário, desde o design de telas estáticas até a criação de protótipos interativos completos. Sua integração com outras ferramentas da Adobe,
como Photoshop e Illustrator, tornam uma excelente escolha para quem já utiliza o ecossistema da Adobe. Principais vantagens do Adobe XD: integração com outras ferramentas da Adobe, a integração com Photoshop, Illustrator e outras ferramentas de Adobe facilita a importação de ativos gráficos e edição avançada de elementos. Prototipagem interativa: o Adobe XD permite a criação de protótipos altamente interativos, incluindo animações e transições, o que ajuda a demonstrar como os usuários irão interagir com o software. Design responsivo: o XD permite criar versões responsivas de design para diferentes dispositivos, como desktop, tablets e smartphones. Compartilhamento fácil: protótipos criados no Adobe XD podem ser compartilhados com outros membros da equipe ou stakeholders por meio de links de visualização online, facilitando a colaboração e feedback. InVision: prototipagem e teste de usabilidade. O InVision é uma ferramenta de prototipagem focada em design interativo, especialmente útil para equipes que precisam criar protótipos detalhados para testar com o usuário. O InVision se destaca por suas funcionalidades de colaboração e teste de usabilidade, permitindo que equipes de design recebam feedbacks em tempo real e façam ajustes rápidos antes de passar para o desenvolvimento. Principais vantagens do InVision: prototipagem interativa de alta fidelidade. O InVision oferece recursos robustos de prototipagem que permite criar interações complexas, transições, animações e navegação fluida. Teste de usabilidade: a ferramenta oferece recursos integrados para realizar teste de usabilidade com protótipos, permitindo que os designers coletem feedbacks direto dos usuários para ajustar e aprimorar os designs. Colaboração e feedback: a plataforma permite que os stakeholders deixem comentários diretamente nos protótipos, facilitando o processo de revisão e melhoria contínua. Integração com ferramentas de design: o InVision pode ser integrado com Sketch e o Photoshop, permitindo que os designers utilizem os arquivos dessa ferramenta diretamente na plataforma. Marvel: simplicidade e eficiência na prototipagem. O Marvel é uma ferramenta de prototipagem mais simples, ideal para designers que buscam agilidade na criação de protótipos rápidos, sem complicações. A Marvel permite que o designer crie protótipos interativos de maneira rápida e fácil, sem necessidade de habilidades avançadas de codificação. Principais vantagens do Marvel: interfaces simples e intuitivas. Marvel é muito fácil de usar, com uma interface simples que não exige treinamento aprofundado. Prototipagem sem codificação: a plataforma permite que os designers criem protótipos interativos sem escrever uma única linha de código, o que é uma grande vantagem para quem não tem experiência em programação. Colaboração em tempo real com o Figma. O Marvel também oferece recursos de colaboração em tempo real, permitindo que várias pessoas trabalhem juntos no mesmo projeto. Teste de usabilidade: Marvel facilita a realização de testes com usuários, ajudando os designers a validar ideias antes do desenvolvimento final. As ferramentas de prototipagem desempenham um papel fundamental no processo de design de software, permitindo que as equipes transformem conceitos e ideias abstratas em soluções visuais que podem ser avaliadas, ajustadas e validadas. Ferramentas como Figma, Sketch, Adobe XD, InVision e Marvel oferecem diferentes recursos para atender às várias necessidades, desde protótipos simples até interações complexas e testes de usabilidade. Ao escolher a ferramenta certa para o seu projeto, é importante considerar o nível de fidelidade necessário para os protótipos, as funcionalidades de colaboração, a integração com outras plataformas e a facilidade de uso. A utilização dessas ferramentas ajuda a reduzir riscos, melhorar a qualidade do design e garantir uma melhor experiência para o usuário final, contribuindo para o sucesso do desenvolvimento do software. Modelagem e diagramas: comunicação visual com stakeholders. A comunicação eficaz entre as equipes de desenvolvimento e os stakeholders é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software. Muitas vezes, conceitos técnicos e complexos precisam ser traduzidos de forma clara para que todos os envolvidos possam compreender e contribuir para o progresso do projeto. Nesse contexto, os diagramas desempenham um papel crucial, pois oferece uma representação visual das ideias, fluxos e estruturas do sistema, facilitando a comunicação e o entendimento entre todas as partes. Então, a gente vai discutir aqui a importância de diagramas como fluxogramas, wireframe, diagramas
UML, a Unified Modeling Language, na modelagem e comunicação de ideias durante o desenvolvimento de software. A importância da comunicação visual. A comunicação visual é uma forma poderosa de expressar ideias, especialmente em contexto técnico e complexo como o desenvolvimento de software. Quando lidamos com conceitos abstratos, como arquitetura de sistema, fluxos de processo e interações de usuário, uma imagem pode ser muito mais eficaz do que longa explicação verbal, por exemplo. Diagramas são ferramentas que ajudam a visualizar estruturas, processos e interações, tornando o entendimento mais acessível e reduzindo o risco de mal-entendidos entre a equipe técnica e os stakeholders não técnicos, no caso. Além disso, diagramas permitem que os participantes do projeto compreendam rapidamente o funcionamento do sistema e possam fornecer feedback valioso desde as fases iniciais. Isso contribui para um ciclo de desenvolvimento mais ágil e interativo. Fluxogramas, representando processos de forma simples. Os fluxogramas são diagramas que representam visualmente os fluxos de um processo ou sistema. Eles são usados para ilustrar como as diferentes etapas de um processo interagem entre si, desde a entrada até a saída, e ajudam a mapear o fluxo de informações ou decisões dentro de um sistema. Importância dos fluxogramas. Facilidade de compreensão. Os fluxogramas são simples de entender, tanto para desenvolvedores quanto para stakeholders, não técnicos. Eles mostram o fluxo de trabalho de maneira clara e direta. Documentação do processo, ajuda na documentação de processo de negócio ou funcionalidades de um sistema, proporcionando uma visão geral de como um processo ocorre, desde o início até o fim. Identificação de gargalos. Ao visualizar o fluxo de processos, fica mais fácil identificar etapas ineficientes ou potenciais gargalos no sistema. Tomada de decisão, fluxogramas permitem que a equipe de desenvolvedores e os stakeholders compreendam as decisões tomadas dentro do processo, ajudando a alinhar as expectativas. Wireframes, estruturando a interface de usuário. Os wireframes são representações esquemáticas de uma interface de usuário UI de um sistema. Ele serve como uma primeira versão de um layout, mostrando a estrutura e os principais elementos da interface sem detalhes estéticos. Wireframes ajudam a comunicar com o sistema como ele será visualmente organizado e qual será a interação do usuário com ele. Importância dos wireframes. Planejamento de interface. Wireframes são uma excelente ferramenta para planejar a estrutura da interface, destacando onde cada elemento, como botões, campos de formulários e menus, estará localizado. Validação de ideias. Ao criar wireframes, é possível validar a disposição dos elementos e o fluxo de interação antes de entrar na fase de design visual e detalhado, economizando tempo e recursos. Facilidade de comunicação com stakeholders. Wireframes são simples e diretos, permitindo que o designer e os desenvolvedores comuniquem suas ideias de layout de maneira visual, sem a complexidade dos designs finais. Base para o design final. Eles servem como base sólida para o design visual detalhado, proporcionando uma estrutura que facilita a transição para a criação de protótipos e interfaces finais. Diagramas UML, representando a arquitetura do sistema. Unified Modeling Language é uma linguagem de modelagem visual amplamente utilizada na engenharia de software para representar a estrutura e o comportamento do sistema. A UML oferece uma variedade de diagramas que cobrem diferentes aspectos de um sistema, desde a arquitetura até os fluxos de interação. Principais diagrama UML e sua importância. Diagrama de classe representa a estrutura estática do sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e o relacionamento entre elas. Esse diagrama é fundamental para descrever a arquitetura do sistema. Importância, ele ajuda a visualizar como os componentes dos sistemas estão relacionados, facilitando a compreensão das dependências entre diferentes módulos de código. Diagrama de caso de uso mostra como os usuários, os atores, interagem com o sistema, representando os requisitos funcionais de maneira simples. Importância, permite que os stakeholders vejam claramente quais funcionalidades o sistema deve oferecer e como os usuários irão interagir com ele. É útil para validar os requisitos com os clientes e os usuários finais. Diagrama de sequência
representa como os objetos do sistema interagem entre si ao longo do tempo, ilustrando as mensagens trocadas entre eles durante a execução de um processo. A importância, esse diagrama é útil para entender a dinâmica de como os objetos interagem, ajudando a identificar problemas de desempenho e validar os fluxos de dados. O diagrama de atividades representa fluxos de trabalho e processo dentro do sistema, destacando como atividades são executadas em sequências ou simultaneamente. Importância: ajuda a modelar os fluxos de processos de forma clara, especialmente em sistemas complexos como múltiplos estados e transições. Diagramas de componentes mostra a estrutura de alto nível do sistema, representando os componentes principais e como eles se comunicam entre si. Importância: esse diagrama é essencial para descrever a arquitetura do sistema e para planejar a implantação e escalabilidade dos componentes. Diagrama de implantação representa como os componentes do sistema são distribuídos em diferentes servidores e dispositivos. Importância: essencial para a arquitetura de sistema distribuído. Ele permite que os stakeholders compreendam como os recursos do sistema serão alocados e gerenciados em produção. Benefícios gerais de usar o diagrama na comunicação com stakeholders. Clareza e compreensão. Diagramas tornam conceitos complexos mais acessíveis, ajudando os stakeholders a visualizar rapidamente como o sistema ou o processo funciona. Alinhamento de expectativas. Ao representar ideias visualmente, os stakeholders podem revisar, validar e fornecer feedback de forma mais eficiente, garantindo que todos estejam na mesma página. Documentação e referência. Diagrama serve como uma documentação visual do sistema ou processo, sendo úteis como referência ao longo do ciclo de vida do projeto. Identificação de problemas e melhorias. Ao representar processos ou interações de forma visual, as equipes podem identificar problemas, ineficiências e oportunidades de melhorias mais facilmente. A utilização de diagramas como fluxogramas, wireframes e diagramas UML é essencial para a modelagem e comunicação de ideias no desenvolvimento de software. Esses diagramas ajudam a transformar conceitos complexos em representações visuais fáceis de entender, facilitando a comunicação com stakeholders e garantindo que todos os envolvidos do projeto compartilhem uma visão comum. Ao adotar essa ferramenta de comunicação visual, as equipes de desenvolvimento podem reduzir mal-entendidos, acelerar o processo de validação e aumentar a eficiência na entrega de solução de software. Validação de protótipos. Como garantir que estamos no caminho certo? A criação de protótipos é uma etapa crucial no processo de design de software, pois permite visualizar e testar ideias antes de iniciar o desenvolvimento. No entanto, um protótipo não é efetivo e até que tenha sido validado. A validação de protótipos com os usuários e stakeholders ajuda a garantir que o design está alinhado com as expectativas do público-alvo e que o produto final atenderá às necessidades do mercado. Neste episódio, nós discutiremos estratégias eficazes para testar e validar protótipos, além de como garantir que o design esteja no caminho certo antes de investir tempo e recursos no desenvolvimento. A importância da validação de protótipos. A validação de protótipos é essencial porque reduz os riscos de falha ao testar o protótipo com usuários reais e stakeholders antes do desenvolvimento completo. Isso é possível identificar problemas de usabilidade, funcionalidade e design, corrigindo-os antes que se tornem custos altos no projeto. Economiza tempo e recursos. Validar um protótipo permite ajustar a direção do design de maneira rápida e eficaz, evitando o desperdício de tempo e recursos em soluções que podem não ser eficazes. Melhora a experiência do usuário. O feedback recebido durante a validação ajuda a ajustar a interface e a funcionalidade do sistema de acordo com as necessidades e expectativas dos usuários, garantindo uma experiência mais satisfatória. Aumenta a colaboração com stakeholders. A validação oferece uma oportunidade para engajar os stakeholders desde o início do projeto, ajudando a alinhar suas expectativas com o produto final. Estratégias para validar protótipos. Existem várias estratégias que podem ser aplicadas para validar protótipos. Cada uma delas oferece diferentes formas de obter feedbacks valioso que ajudará a aprimorar o design. O teste de usabilidade com usuários finais. Os testes de usabilidade são uma das formas mais eficazes de validar um protótipo. Nessa abordagem, usuários reais interagem com o protótipo, realizando tarefas específicas enquanto observamos suas ações e comportamento.
Como realizar testes de usabilidade? Defina cenários de uso. Prepare tarefas claras e específicas que o usuário deve realizar no protótipo, por exemplo, encontrar um produto e adicioná-lo ao carrinho de compras, ou alterar as configurações de conta. Observe e colete feedback. Durante os testes, observe como os usuários interagem com os protótipos, anote os obstáculos que eles enfrentam e peça feedback sobre o design e a experiência. Analise resultados. Identifique padrões no comportamento dos usuários como ponto de confusão ou dificuldade recorrentes. Esses insights permitirão refinar o protótipo e melhorar a usabilidade. Teste AB. Teste AB são uma excelente maneira de validar diferentes versões de um protótipo. Nessa abordagem você cria 2 ou mais variações de uma parte específica do protótipo, por exemplo, a tela inicial no aplicativo, e as apresenta a diferentes grupos de usuários. Como realizar testes AB? Defina as variáveis, identifique qual elemento ou funcionalidade do protótipo você deseja testar, por exemplo, cor de um botão, layout de uma página, etc. Crie variações e desenvolva diferentes versões do protótipo com pequenas modificações. Divida os usuários, mostre cada variação a um grupo distinto de usuários e colete o feedback sobre o desempenho, a satisfação e as preferências. Compare os resultados, analise as métricas de sucesso, como taxa de clique, tempo de navegação ou sucesso em tarefas, para determinar qual versão do protótipo oferece a melhor experiência para o usuário. Entrevista com stakeholders. Engajar os stakeholders durante a validação do protótipo é essencial para garantir que o design atenda expectativas comerciais e técnicas. As entrevistas permitem obter feedbacks direto de partes interessadas como clientes, gerentes de produto, desenvolvedores e outros membros da equipe. Como realizar entrevista com stakeholders? Prepare perguntas abertas. Crie perguntas que estimulem discussões detalhadas como o que você acha dessa funcionalidade ou como essa interação pode ser melhorada para seu fluxo de trabalho. Alinhe expectativas. Durante a entrevista, esclareça o objetivo do protótipo e como ele se encaixa no contexto do projeto, buscando garantir que as expectativas dos stakeholders estejam alinhadas com a que o protótipo está oferecendo. Documente feedback. Registre todas as sugestões e preocupações dos stakeholders para integrar as melhorias necessárias ao design. Teste de aceitação do usuário, UAT. Os testes de aceitação de usuário são uma abordagem formal em que os usuários finais validam o protótipo em um ambiente de teste controlado. O objetivo é garantir que o protótipo atenda a todos os requisitos funcionais e não funcionais antes de avançar para o desenvolvimento. Como realizar teste UAT? Estabeleça critérios de aceitação. Defina claramente os critérios que o protótipo precisa atender para ser considerado aceitável. Isso pode incluir funcionalidade, a navegação intuitiva ou cumprimento de requisitos específicos. Realize os testes com usuários reais. Os usuários devem realizar as tarefas de acordo com os critérios de aceitação e você deve observar se o protótipo atende essas expectativas. Analise o feedback. Com base nos resultados dos testes, determine se o protótipo está pronto para ser desenvolvido ou se há necessidade de ajustes antes de começar. Sessões de revisão de design com equipe. As revisões de design são uma maneira eficaz de validar protótipos internamente, envolvendo outros membros de equipe, como designers, desenvolvedores e gerentes de produto. Como realizar sessões de revisão de design? Reúna a equipe. Convide todos os membros relevantes da equipe para discutir o protótipo. Apresente o protótipo, demonstre o protótipo e explique como ele se encaixa no contexto do projeto e nos requisitos de usuário. Solicite feedback construtivo. Peça aos membros da equipe para identificar pontos de melhoria, problemas de usabilidade ou possíveis melhorias no design. Implemente ajustes. Com base no feedback recebido, faça as mudanças necessárias e realize novas revisões até que o design esteja em um estágio satisfatório. Como garantir que o protótipo está no caminho certo? Para garantir que o protótipo esteja no caminho certo, é importante testar com os usuários reais e stakeholders ao longo de todo o processo. A validação não deve ser uma etapa única. Realize testes em várias fases do desenvolvimento do protótipo para identificar problemas cedo e ajustar rapidamente. Documentar o feedback e as mudanças. Ao coletar feedback, registre-o de forma estruturada e use essas informações para refinar o design. Priorizar mudanças baseadas em impacto. Nem todo o feedback será igualmente importante.
Priorize as mudanças com base no impacto que elas terão na experiência de usuário e no alinhamento com o objetivo do projeto. Comunicar com clareza. Ao compartilhar protótipos e coletar feedbacks, é fundamental manter uma comunicação clara entre todos os envolvidos, garantindo que as expectativas sejam gerenciadas adequadamente. A validação de protótipos é uma etapa crucial no design de software, pois permite garantir que o produto final atenderá às necessidades dos usuários e stakeholders, usando estratégias como teste de usabilidade, teste AB, entrevista com stakeholders e testes de aceitação do usuário. Você pode obter um feedback valioso e ajustar o design antes de iniciar o desenvolvimento. Dessa forma, os riscos são reduzidos, o alinhamento com os objetivos do projeto é mantido e a experiência do usuário é aprimorada, resultando em um produto final de maior qualidade. Conclusão geral do nosso episódio: o papel do design da engenharia de software. O design desempenha um papel essencial na engenharia de software, impactando diretamente a qualidade do produto final e experiência do usuário, desde a concepção de ideias iniciais até a validação de protótipos. Cada etapa do processo de design contribui para a criação de soluções mais eficientes, funcionais e alinhadas com as necessidades dos usuários. A prototipagem, como ferramenta visual, permite transformar conceitos em modelos interativos que podem ser testados e validados. Com o uso de ferramentas modernas como o Figma e o Sketch, os designers podem criar protótipos de alta fidelidade, facilitando a comunicação com stakeholders e equipes de desenvolvimento. Diagramas e modelagens como o fluxograma e o UML são cruciais para organizar e visualizar processos, contribuindo para uma melhor compreensão dos fluxos de trabalho e a integração das diferentes partes do sistema. A validação dos protótipos, seja através de teste de usabilidade, entrevista com usuários ou revisão de design, é uma etapa fundamental para garantir que o produto atenda a expectativas e requisitos do público-alvo. Esse processo não só reduz riscos, mas também economiza tempo e recursos ao identificar falhas antes que elas se tornem problemas maiores no desenvolvimento. Por fim, o design não é apenas uma questão estética, mas uma abordagem estratégica que influencia diretamente o sucesso no software. Ao garantir que o design seja bem planejado, validado e alinhado com as necessidades reais dos usuários e stakeholders, é possível criar um produto mais eficiente, intuitivo e, acima de tudo, bem-sucedido no mercado. Sou Edson Camacho e esse foi mais um episódio na Engenharia de Software. Te vejo no próximo episódio.